Já cheguei, tô aqui. Bom dia. Bom dia para você do Instagram. Bom dia para você do Facebook. Bom dia para você que entra e sai rapidinho, só para marcar presença. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe tua vida. Bom dia, Graciele. Bom dia aí a turma do Face. Bom dia a turma do Instagram. Deus abençoe. A resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. A última palavra é Deus que determina. Mas Deus diz, tem vida aí. E eu não Bom dia, Leila. Oi, Ana, apareceu. Bom dia, Mari. Bom dia, querido. Deus abençoe sua vida. Deus é maravilhoso. Bom dia. Que a graça, a paz, a comunhão, a presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Você que está aí no Facebook, você que está no Instagram. Bom dia, Genária. Tava sumida demais, ué. Sentindo sua falta? Deus abençoe a vida de vocês. Você que está no Instagram, nós estamos aí naquele horário em que alimentamos o nosso espírito com a palavra do Senhor. E quem acompanhou ontem, quem estava comigo ontem, né, na live, percebeu que nós falamos, quem tá aí se lembra, nós falamos a respeito do GPS, da importância hoje do GPS, graças à tecnologia avançada, não temos mais que fazer como aquele ditado de antigamente, quem tem boca vai em Roma, não hoje. Quem tem GPS vai em Roma e qualquer outro lugar. E nós fizemos ali um paralelo, nós alinhamos a palavra, algumas explicações e definições acerca do GPS. E hoje eu quero falar com você um pouquinho mais sobre isso. Sobre o que, pastora? Sobre o GPS, sobre a importância de ter em mãos esse mapa maravilhoso que o Senhor Jesus nos deixou. Sim, a Bíblia é um mapa. Através da meditação da palavra, você aprende como ver as coisas, você separa, você tem discernimento, conhecimento, compreensão das coisas naturais e espirituais. Através desse mapa maravilhoso, a palavra de Deus nos ensina como devemos nos ver, nos conhecer, como devemos nos comportar, como devemos tratar o outro. Falamos ontem da nossa maior dificuldade não é lidar com o outro. Às vezes, enquanto estamos sozinhos, estamos tranquilos, no nosso tempo a sós com Deus. Mas quando se trata de lidar com o outro, enfrentamos problemas, dificuldades, né? Ideias diferentes, posicionamento, comportamento, cultura diferente, envolve tudo isso. Mas a Bíblia, né, é o nosso mapa e nós temos o Espírito Santo, o Senhor Jesus, como aquele GPS que vai nos conduzir, que vai nos levar a concluir a nossa missão, a nossa história, perdão, e cumprir os planos e o propósito de Deus para nós. Amém? Falamos que quando não seguimos as coordenações, quando não seguimos ali o passo a passo, podemos nos perder. Mas até quando nos perdemos, tem jeito, tem escape, tem saída, porque ele reprograma a rota e nos leva
ao começo, lá de onde estávamos indo, para podermos seguir sem se perder. Às vezes é necessário voltar. Às vezes é necessário parar, dar uma estacionada, avaliar onde erramos, onde nos perdemos, onde que nos confundimos, e aí nós podemos refazer a nossa rota. Ele nos instrui como voltar. Amém? Ok. Agora, o que nós precisamos entender a respeito de quem deixou o mapa? Quem que montou o mapa? Quem que deixou o percurso? Quem que deixou tudo pronto para nós? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Se você observar e começar a estudar o mapa, você vai perceber que todos entendiam a linguagem de Jesus. Ele conseguia se comunicar com uma prostituta, com o fariseu lá, com o religioso, com o sacerdote, com o leproso, com o cego. Jesus conseguia lidar com os políticos. Ele conseguia se comunicar de tal forma que todo mundo entendia o que ele queria passar. A não ser quando ele usava de parábolas para poder falar de forma que só aqueles que ele queria que entendessem. Presta atenção. Você tem problemas de comunicação? Claro que nós temos. Às vezes falamos uma coisa e o outro entende outra. Tratamos de um assunto de uma forma e o outro compreende de forma totalmente diferente. Quantas vezes houve um conflito, um atrito, porque você disse uma coisa e o outro entendeu outra? Quantas vezes nos perdemos na comunicação? Bem, quem deixou o mapa, quem deixou o trajeto, o Senhor Jesus, a linguagem dele era clara e objetiva. Ele sabia falar com firmeza e ao mesmo tempo com mansidão. Ele usava a sua autoridade e a gente percebe ao ler a palavra que ele usava a sua autoridade sem alterar a voz, sem técnica, sem, vamos lá, você precisa fazer um curso para falar bem, para falar em público e tal. O Senhor Jesus conseguia se comunicar com as crianças, deixa vir para mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus, né? E ele conseguia se comunicar com os mais velhos, com os idosos. Nesse mapa, nós aprendemos o segredo da comunicação com ele. E como temos que aprender. Como sofremos com a comunicação. Como é difícil, às vezes, se expressar para alguém que teve uma criação diferente da sua, que teve experiências diferentes da sua. Vamos colocar num casamento. A esposa vem de uma cultura, de um fundamento, e o marido vem de outra. Quando eles começam a conviver, a crise na comunicação, um fala uma coisa, às vezes o outro não entende. Com o Senhor Jesus e na palavra de Deus, percebemos, mapeando, vamos lá pelos 4 evangelhos, vamos dar um exemplo lá de Lucas ou Mateus. Quando você começa a mapear a trajetória do Senhor Jesus, você percebe que ele não tinha problemas para se comunicar. Por quê? Ele sabia quem ele era. Ele tinha a identidade curada, saudável. Ele não se deixava controlar pelas emoções. Tanto é que, quando alguém falava algo dele, difamava, perseguia, mentia, traía, você nunca viu ele, como se diz aí o ditado hoje, chutar o balde, né? Brigar, fazer show, dar escândalo, né? Como diz por aí, fazer barraco, nada disso. Você percebe o tempo todo, enquanto lê a palavra, que ele tinha equilíbrio, pastora. Mas ele ficou irado aquela vez, quando eles estavam negociando no templo, e ele saiu dando chicotada e quebrando tudo. O que ele queria nos ensinar ali? Que podemos irar, mas não podemos pecar? Limites? O povo estava extrapolando?
Fico imaginando o que ele não faria hoje. O que Jesus não faria hoje se entrasse nos nossos templos. Se visse ali as pessoas negociando até o tempo com Deus, porque hoje, às vezes, você olha e fala assim, mas nós não estamos vendendo nada no templo. Nós não estamos negociando nada no templo, sério. É mesmo? Fala. Tá brincando comigo? Quantas vezes o seu pastor está ministrando uma palavra que o Espírito Santo preparou para você, que vai de encontro com a sua necessidade, que vai de encontro com aquilo que você precisa ouvir, e você finge que está ouvindo, mas está lá buscando no WhatsApp, no celular, o que está rolando lá fora. Quanto que o time está julgando, quanto que está ganhando, o que estão falando lá do presidente, marcando aquela saidinha depois do culto, fazendo comentários aleatórios com o outro que está dentro da igreja. Espera, não estamos mercandeando dentro da igreja, não? Sério mesmo? Se ele hoje passasse pelos nossos cultos e visse muitas vezes líderes vendendo a bênção, negociando salvação, rodando envelope, extorquindo, fala sério, né? O que ele queria nos ensinar naquele momento ali, a respeito de mercandear e de negociar dentro do templo? Gente, os tempos são outros, mas a motivação continua a mesma. Os tempos são outros, mas o ser humano é o mesmo. Então, às vezes, nós olhamos lá e pensamos, nossa, que absurdo que fizeram, mas, sem perceber, estamos fazendo as mesmas coisas, porém num outro contexto, olhando de um outro ângulo diferente. Muitas vezes, estamos desrespeitando, desonrando aquele momento tão sublime em que a palavra está vindo do trono, a água está descendo e você está ali. Não precisa ir longe, não. Vamos agora. Você ora e pede a Deus. Deus, fala comigo. Deus, fala ao meu coração. Ah, Senhor. Aí você está na live. O Espírito Santo ouviu o seu clamor, ouviu sua oração. Aí ele envia uma palavra que vai de encontro ao teu coração. Mas o que você faz? Você entra na live e assina presente. Só para a pastora ver que eu estou na live. Estou falando para você da comunidade da fé, tá? Só para a pastora ver que eu estou na live. Mas eu estou na live, mas eu corro no WhatsApp, eu corro no Facebook, eu vou no Google. Eu estou presente para inglês ver, mas na verdade eu não estou. Ah, fala sério. Já pensou Jesus hoje nos nossos templos? Brincadeira, né? Mas vamos seguir em frente. Ele tinha equilíbrio, ele tinha discernimento, ele tinha conhecimento. Então vamos, mais uma vez. O que ele fazia? Ele não obrigava que ninguém o seguisse. Ninguém era obrigado a seguir Jesus. Ninguém era obrigado a acompanhá-lo. Não era por força, não era por pressão. Ele apontava o caminho. Ele mostrava a direção. O celular está escorregando, eu estou vendo a hora que eu vou sumir aqui, gente. Deixa eu ver o que eu faço aqui, tá complicado. E agora, hein? E agora? E agora? O que eu vou fazer? Tô vendo a hora que ele vai desaparecer. Será que eu vou ter que fazer a live segurando assim? Eita, Jesus, mas dá. Vamos tentar. Se eu der conta, o braço dói. Então, vamos lá? Ele não obrigava. O problema é que eu tô sozinha aqui, não tem como consertar isso aqui, mas tá caindo aqui, ó. Será que eu vou ter que sair do Instagram? Eita, Jesus amado. Vamos tentar? Vamos tentar assim pra ver. Se cair aí, você já sabe. Tá rindo, né, Poli? Tá rindo, né? Você que me salva. Poliane que me salva. Então, é isso mesmo, Gislaine. A Gislaine tá rindo porque eu falei que tem gente que entra na live só pra marcar presença e sai. Só pra falar que tá. Que bonito, né? Ganhar ponto comigo pra quê? Tem que ganhar ponto no céu. Vamos lá. Jesus não fazia pressão. Ele mostrava, ele apontava o caminho. Agora, eles decidiam acompanhá-lo ou não. Eles decidiam segui-lo ou não.
Já tentei, Graciele, colocar ali, mas não dá não. Se eu mexer agora vai complicar. Eles decidiam ignorá-lo ou não. Cada um decidia se acompanhava ele ou não. Consegue entender que não era pressão? De repente você entra na live aí um minutinho, quem é da igreja. Entra um minutinho e vai lá, vou lá marcar presença, ponto, presente. Pastora viu que eu tô lá, oba! Mas quando a gente vai para um atendimento e vai conversar com a pessoa, você percebe que ela tá falando de outro assunto, sendo que você falou exatamente aquele ensino, deu aquele ensino na live. Ela está completamente desalinhada, desconectada, ela está apagando, ela está morrendo, você vê que ela não está orando, então quer dizer, ela só finge que segue, mas ela não segue, ela não acompanha, ela não ouve. Eu preocupado com o celular, gente. Pois é, Ana, pagando mico, exatamente, igual você. Você paga mico como ninguém, né, Ana Ferreira? E eu hoje estou aqui torcendo para terminar e não cair aqui no Instagram. Vamos lá. O que mais que Jesus fazia? O que esse mapa nos mostra? Que ele guiava o rebanho. Ele se denominava o pastor e aqueles que o seguiam eram o seu rebanho. E o que ele fazia com o seu rebanho? Ele guiava para lugares onde eles poderiam ter alimento, água, descanso, abrigo, segurança, ou seja, vida abundante, de João 10:10. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Mas como? Eu quero ter vida abundante, mas eu não conheço o mapa. Eu nunca mapeei, eu não sei qual é o percurso que eu vou usar. Eu não sei por qual caminho eu vou passar. Eu não consulto as minhas escolhas, eu não consulto no mapa. Eu estou indo, estou me deixando levar, eu estou deixando acontecer. O Senhor Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Mas, para usufruir dessa vida abundante, o que eu preciso? Ver o mapa. Olhar o mapa. Entender o mapa. O que está falando aqui? Qual que é a área que eu preciso de apoio? Qual que é a área que eu estou precisando de direção? Qual a área eu estou precisando de discernimento? No mapa, Jesus vai me mostrar as coordenadas e o caminho que eu vou seguir para concluir a minha viagem com triunfo. Tá, e aí? E aí que se eu não sigo o mapa, sabe o que vai acontecer? Eu vou passar a minha vida toda sem entender o sentido da vida. Eu vou passar a vida toda correndo atrás do nada. Como assim do nada? Sim. Eu vou passar a vida toda tentando aparecer para ser aceito. Eu vou passar a vida toda buscando reconhecimento, buscando aceitação. Eu vou passar a minha vida inteira buscando um carro novo, e o carro novo vai chegar. Eu vou ficar empolgado, eu vou fazer festa, eu vou circular nesse carro pela cidade, eu vou mostrar para todo mundo que eu venci. Uau! Mas daqui um mês, vou lustrar, vou limpar o tempo todo. Daqui um mês, aquele carro já não está fazendo tanta diferença. Aquele carro não é o que eu estava buscando, não é o que eu estava procurando. Tem mais, aquela casa. O meu sonho era comprar aquela casa, agora eu estou dentro daquela casa. E eu não vejo a hora de sair, porque eu não tenho paz dentro desta casa. Ah, eu pensei que eu tinha feito um bom negócio. O que mais aqui? Relacionamento. Se eu não descobrir o sentido da vida, eu vou ficar passando de mão em mão. Eu vou ficar saindo de um relacionamento e entrando em outro. Jesus mostrou tudo isso no mapa. Ele deixou tudo isso escrito. Sempre gosto de frisar na questão de relacionamento a mulher lá do poço, a samaritana. Gosto muito dessa parte porque a nossa geração é carente. A nossa geração é uma geração que tem muitos relacionamentos, que muda de relacionamento com muita facilidade. Hoje, você desconecta das pessoas pelo WhatsApp, bloqueia no Facebook, bloqueia no celular e segue em frente e parte para outro relacionamento. Não é isso?
Hoje as pessoas buscam o sentido da vida no outro. O sentido da vida no marido, na esposa, no filho. E eles vão frustrar as nossas expectativas, porque eles também têm suas carências, suas deficiências e estão buscando em nós o sentido da vida. Vai complicar, porque o verdadeiro sentido da vida está aqui, ó. Você encontra na palavra. Se eu não conhecer o mapa, se eu não estudar o mapa, se eu não seguir as coordenadas que Jesus deixou no mapa, eu vou pensar que eu preciso de título, que eu preciso de reconhecimento. Se eu não tiver consciência do mapa, se eu não tiver consciência do que Jesus deixou para mim, das coordenadas, eu vou ficar infeliz quando eu estiver fazendo uma live e não tiver 1.000, não tiver 2.000, eu vou desistir. Porque, não é isso que eu quero para mim. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, a Bíblia diz o que? Onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então eu tenho consciência que o sentido da vida não está baseado com quantidade, mas com presença e qualidade. Consegue entender? Quem está no Facebook, quem está no Instagram, consegue entender isso? Se eu não tiver acesso ao mapa, se eu não entender o mapa, eu vou passar a vida inteira correndo atrás de patrimônio, fama, de ser uma celebridade de sucesso. Se eu não tiver acesso ao mapa, se eu não entender as coordenadas, se eu não pegar as coordenadas que o Senhor Jesus deixou para nós, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me perder no meio do caminho. Eu vou entristecer o meu coração. Eu vou tomar rumos errados, fazer escolhas erradas, decisões erradas. Eu vou me frustrar nos relacionamentos com a igreja. Tem gente que só fica na igreja quando ela fala o que ele quer ouvir. Quando de repente ele ouve algo que ele não agradou, ele sai fora. Se ele entendesse o mapa, ele ia entender o quê? Que nem sempre a palavra fala só o que eu quero ouvir. Jesus não veio para soprar ferida, ele veio para curar as feridas. O que mais? Olha só, o que Jesus dizia a respeito de conquista pessoal? Jesus é contra o dinheiro? É claro que não. É contra o poder? É claro que não. O problema é quando você faz disso o sentido da vida. O problema é quando você faz disso o que te motiva. Em Lucas capítulo 12, ele fala o quê? Que a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela tem. Jesus não te valoriza pelo que você tem. Ele não te valoriza pela sua conta bancária. Lembra da viúva? A viúva que chegou lá e colocou a moedinha lá no gasofilácio, ele observando, tanta gente de bem colocou dinheiro ali, e ele disse que a melhor oferta era dela, porque ela deu tudo que ela tinha. Ele entendia o sentido da vida de uma forma diferente da minha forma de ver e da sua forma. A única forma de entendermos o sentido da vida é conhecendo o mapa e mapeando os passos do Senhor Jesus. É bem diferente. Ele não se deixava ofender, ele não se deixava machucar. Sabe por que as pessoas nos machucam? Porque a gente permite. Sabe por que as pessoas nos ferem? Porque a gente deixa. Sabe por que sofremos com depressão e angústia? Porque muitas vezes absorvemos coisas que deveríamos deixar passar. Damos importância demais ao que o outro pensa, ao que o outro diz. E o Senhor Jesus, lembra? Quando ele perguntou o que falam de mim, falavam tudo a respeito dele. Beberrão, andava com prostituta, fariseu, Beuzebu. Gente, pensa bem. Há outros que era profeta. Ele nunca se deixou levar pelo que as pessoas diziam ou se deixou impressionar pelo que elas falavam ou pensavam a seu respeito. Sabe por que muitas vezes você entramos em angústia e depressão? Porque estamos preocupados com o que o outro pensa sobre nós, o que o outro fala de nós, o que o outro pensa a meu respeito.
quando eu olho para o mapa, quando eu começo a mapear e percorrer os passos do Senhor Jesus, ele não se abalou, ele não se perdeu, porque ele sabia quem ele era, ele tinha identidade e paternidade correta, ele tinha o verdadeiro sentido da vida. E qual era o verdadeiro sentido da vida do Senhor Jesus? Fazer a vontade do Pai, porque eu e o Pai somos um só. Sabe quando vamos descobrir o sentido da vida? Quando a nossa vontade não for maior do que a vontade do Pai. Quando nós nos entregarmos ao Pai para fazer a tua vontade, Pai. Pronto, vamos mais. Ok. Quantas pessoas que passam a vida toda lutando para ser aceita, para ser amparada, para ser reconhecida, para ser amada, negociam o nome, negociam os direitos, negociam tudo para ser aceito, não é isso? E aí o que acontece? Luta, luta, luta e descobre no final que estava dentro de um labirinto sem fim. Rodou, rodou, deu cabeçada, bateu de frente, ficou tonto, usou de todas as formas e não conseguiu encontrar a saída. Tem muita gente que já não tem mais onde guardar dinheiro, mas quando põe a cabeça no travesseiro, o vazio está lá, a carência está lá, a dor está lá. Tem muita gente sofrendo, muita gente angustiada e não percebe que o tempo está passando e ele está focando que o sentido da vida está numa direção e está noutra. Você nunca vai se sentir amado, nunca vai se sentir querido, nunca vai se sentir importante o suficiente se você não estiver seguindo os passos que o Senhor Jesus deixou. Amém? Deixa eu tomar minha água. Amém? Vamos lá. Lucas 9, ele fala assim: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta ter promovido dentro da empresa? De que adianta ter prosperado nos negócios? De que adianta ter fama, ter sucesso, ser reconhecido mundialmente, se, quando coloca a cabeça no travesseiro, não consegue encontrar a si mesmo, não consegue aceitar a si mesmo, não consegue se amar? Jesus está dizendo em Lucas 9, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo, e destruir a si mesmo? Eu preciso me encontrar, eu preciso me achar, eu preciso identificar a minha dor, eu preciso compreender a minha história, eu preciso me compreender, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso mudar a minha rota, eu preciso mudar a minha vida, mas eu só vou conseguir descobrir o verdadeiro sentido da vida se eu abrir o mapa e seguir as coordenadas que o Senhor Jesus deixou. Consegue entender? Vamos de novo? Terminando? Então, quando nós seguimos os princípios, quando nós seguimos os passos, os conselhos dele, aí sim, nós vamos descobrir o sentido da vida e nos ver realizados. Talvez você está se sentindo desiludido porque o seu marido não te entende, porque não sabe falar com você, porque o fulano te humilha, porque o ciclano te envergonha. Talvez você está buscando o sentido da vida no trabalho, faz um curso, aí faz um pós-graduação, pós-doutorado e está cheio de certificado e ainda não encontrou o sentido da vida. Talvez você pense que montando esse negócio você encontraria o sentido da vida e agora está cansado, esgotado, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o ministério, não consegue dormir direito e descobriu que não é o que você buscava. Você gosta, mas não é o sentido da vida. Talvez você esteja sofrendo, exigindo demais do marido, da esposa, querendo demais, buscando demais e não entende que ele não é o sentido da sua vida. Quantas pessoas se suicidam quando quebram nos negócios, quando perdem o emprego, quando terminam um relacionamento? Por que isso? Porque elas pensavam
que o sentido da vida estava naquela pessoa, estava no outro. Mas a verdade é que se eu não descobrir quem eu sou, se eu não me aceitar, se eu não compreender a minha história, se eu não entender os meus limites, se eu não buscar a transformação pela palavra, eu jamais vou encontrar o sentido da vida. A vida só tem sentido quando eu posso aprender com Jesus e seguir os teus passos. O resto é medo, é insegurança, é expectativa frustrada, decepção, dor. A única forma de você se sentir pleno e realizado é encontrando o sentido da vida. E a única forma de encontrar o sentido da vida é seguindo os passos daquele que é o autor da vida, o Senhor Jesus. E você não vai conseguir se não tiver com o mapa em mãos, se não tiver com o GPS atualizado e alinhado. Eu tenho mapa, o mapa me mostra aonde eu estou, o mapa me mostra aonde eu quero chegar. Agora eu aciono o GPS e ele vai visualizar onde eu estou, ele vai visualizar o percurso que eu tenho que tomar para chegar até onde eu quero chegar, ao meu destino. Entendeu? A vida é uma viagem, a vida é uma jornada. E se você fizer essa viagem sozinho, tá arriscado morrer no deserto, como o povo de Israel. Se fizer do seu jeito, tá arriscado, vai morrer no deserto. Namorado, marido, filho, ninguém vai poder suprir essa carência absurda que você tem, Esse desejo, essa necessidade de ser amado, porque ele não me preenche. No início ele até me preenchia. Já viu isso? No início, nossa, a gente dava tão certo. Agora a gente briga, discute. Por quê? Porque muitas vezes você está tentando moldar o outro do seu jeito e não vai conseguir. Você não vai conseguir encontrar o sentido da vida forçando o outro a pensar como você pensa, a agir como você age. Dá um desgaste terrível. A gente vai ter que aprender com o Senhor Jesus a se comunicar, a se relacionar. Você só vai encontrar o sentido da vida quando você olhar para a palavra de Deus. Quando você pegar a tua Bíblia, comece pelos evangelhos. Comece por Mateus, por Lucas. Comece a mapear Jesus. Veja como ele se comportava o tempo todo, como ele agia. E perceba que ele não era manipulado e nem monitorado pelas emoções. Ele era controlado, ele era direcionado pela vontade do Pai. Mesmo que não fosse a vontade dele. Amém, queridos? Então, terminamos hoje. Começamos ontem falando sobre isso, o sentido da vida, e finalizamos aqui. Você não vai conseguir descobrir o sentido da vida se você primeiro não se conhecer, não se compreender. E você não vai conseguir isso sem olhar no mapa e seguir os passos do Senhor Jesus. O problema não é o outro, o problema é você. O problema não é o outro, sou eu. O problema não é o outro que não faz o que eu quero ou o que eu penso. O problema sou eu que não aceito o que ele faz e o que ele pensa. O problema não é o outro que não supre as minhas expectativas. O problema sou eu que criei expectativa demais no outro e agora eu estou sofrendo as consequências das expectativas que eu criei. O problema sou eu. Quando eu olho para dentro de mim, que eu descubro a minha vulnerabilidade. Quando eu olho para dentro de mim, descubro o meu ponto fraco, meu ponto forte. Quando eu olho para dentro de mim e entendo que eu preciso ser realizada mesmo sem o outro. O problema é quando o outro passa a ser a muleta para eu me escorar, para dizer, não tá bem, porque ele não muda, porque ele não quer mudar. Na verdade, quem precisa mudar sou eu. Se eu ficar escorando no outro, eu vou morrer de desgosto. Eu vou sofrer. Eu vou me decepcionar, até com Deus.
O problema é que você escolhe. O Senhor Jesus dá o passo a passo e a direção. Acabou de ouvir essa live? O que você pode fazer? Prepara um horário à tarde, seja no seu horário de almoço, seja à noite. Vai, tô te mostrando o que eu fiz, tô te falando o que eu tô fazendo. Passei lá na Marisa, olha aqui, tem um caderninho, uma gracinha. Quem é de Valadares sabe o que é a Marisa. Fui lá, comprei meu caderninho, olha aqui. Sabe como que eu vou fazer meu devocional? Eu faço no iPad e também coloco no meu caderninho as principais pontuações do dia que o Espírito Santo falou para mim. E eu vou procurar praticar. Vai ser fácil? Não. Mas eu escolho, eu tomo uma atitude. Se nós entendermos que o problema não é o outro, é nós, exigente, carente, egoísta, arrogante, invasivo, prepotente, orgulhoso, ambicioso. Se eu entender tudo isso, dentro da palavra, eu vou descobrir o sentido da vida. E vai ficar mais fácil entender e aceitar o outro. Amém, queridos? Então, olha, com certeza, a esperança para mim e para você. O mundo corta a árvore, mas Jesus não. Jesus, ele cultiva, ele rega com a palavra. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa crise muito grande, uma crise terrível. E eu tinha habilidade, eu estava trabalhando, eu estava na obra. E a pessoa responsável pelo ministério, pela minha vida, ela me tirou daquele ministério com uma frase dita desse jeito. É muito triste ter que cortar uma árvore que está dando frutos, mas nós vamos ter que dispensar você. Eles não souberam lidar com o meu problema. Eles não souberam me ajudar na minha crise, na minha dificuldade. Eles não tinham resposta para mim. Então, era melhor me dispensar. Eu ainda jovem, sem entender direito o que estava acontecendo, eu sofri, eu me afastei, me isolei por um tempo, expectativa frustrada. Por quê? Porque aqueles que deveriam me mostrar o real sentido da vida não sabiam lidar com as minhas crises e conflitos. Querido, as pessoas podem te cortar, as pessoas podem te ferir, podem te podar, mas se você tiver com o mapa em mãos, tiver com o seu GPS alinhado, atualizado, se você tiver seu tempo com Deus, o Espírito Santo, juntamente com a palavra, vai te mostrar exatamente aonde que você está na vida, qual o caminho que você tomou errado, quais as escolhas erradas que você fez, e vai te reprogramar o trajeto junto com você e te mostrar, olha, para você chegar lá, você vai passar por aqui. Amém, queridos? Um minuto para você refletir. Glória a Deus, Sérgio. Amém. Amém. Sim, Evandro, infelizmente, não mudou. Presta atenção nisso pra gente orar. Olha essa música. A minha história, gente. A minha história. Fizeram isso comigo. Não, Carmen. Quase, mas não. Podem te cortar, podem te excluir por não saber lidar com você, por não entender o sentido da vida. Mas Jesus te mostra. Que ela produzia se acabaram e chega alguém e diz: acabou a história aqui. Eu saí de cabeça baixa, triste, abalada. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. Eita glória, hein, gente? Última palavra, quem determina ainda é Deus. E hoje eu tô aqui com você. Só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Eu achei que não tinha, tá? Eu achei que não tinha. Ao cheiro das águas, e se caso envelheceu, na terra só raiz,
Valesca Maísa, árvore cortada, quem está perguntando aí. Amados, eu quero que você entenda uma coisa. A gente passa por muita dificuldade na vida, muita prova. Quando você estiver em crise, em dificuldades, né? Hoje, quem é da comunidade da fé sabe disso. Eu não me lembro de uma vez que a gente tenha colocado alguém no banco. Porque banco não cura, banco não restaura. Você pegar uma pessoa que está em crise, que está em dificuldade, e cortar ela, colocar no banco e falar, fica aí até você ser curado. Banco não cura ninguém. Não restaura ninguém. Eu me lembro que quando cortaram, né, me cortaram pela raiz, a igreja ficou grande demais. Eu estava sentada lá na frente, com a minha discipuladora. E a minha discipuladora disse, eu sinto muito. É muito doloroso cortar uma árvore pela raiz que está dando frutos. Mas eu não tenho como ajudar. E a minha crise era existencial. A minha crise era carência, era rejeição. A minha crise, depois que eu e meu esposo aprendemos sobre mapeamento e fomos mapear a minha crise, a minha história veio lá de trás. O Senhor Jesus ainda não tinha sido revelado a mim como sentido da minha vida. Nesse dia, eu tinha um ministério, eu era do ministério de louvor. Eu levantei calada porque eu concordei. Realmente, eu precisava sair, eu precisava parar porque eu estava em crise, eu estava em depressão. É aquela vez que eu falei para vocês que eu já pensava em sair do serviço e pular na frente da Avenida Amazonas e pular na frente de um carro e acabar com tudo. Eu planejava todos os dias, quando eu sair do trabalho hoje, eu vou criar coragem e vou pular na frente de um carro. Eu parava na frente da avenida e vinha na minha mente o tempo todo, é só fechar os olhos e pular que a dor acaba. O inimigo tentando me convencer o tempo todo que não tinha escape, que não tinha saída, que não tinha jeito para mim. Mas eu não conhecia o sentido da vida. E os líderes que me acompanhavam também não sabiam o sentido da vida. Senão eles tinham me mostrado o mapa, eles tinham mostrado para mim. Hoje eu posso dizer isso para você porque eu já passei por esse percurso. O sentido da vida não está em dinheiro. Nós já tivemos muito dinheiro. O sentido da vida não está na aparência. Por causa da aparência eu já me escondi muitas vezes. Por causa de pequenos defeitos eu já tentei me omitir muitas vezes. Por causa da aceitação, você não tem noção. Das crises que eu já enfrentei por causa de ovelhas dissimuladas, ovelhas que não honravam, não tratavam, não agradeciam. Eu já sofri muito por amar tanto ovelhas e de repente elas virarem as costas pelo WhatsApp. Você não tem noção do que pastor sofre. Pastor não é vagabundo como você vê na mídia, não. Pastor ora, jejua, clama, acorda de madrugada e chora por pessoas que ele nunca viu e nem conhece. Hoje eu entendo o sentido da vida. Hoje eu entendi, mas eu aprendi isso, eu e meu esposo, dando cabeçada, chorando, clamando, entendendo, Senhor, não é esse o sentido. O sentido da vida não está numa igreja com 15 mil, 20 mil. O sentido da vida não está na frente da TV, sendo conhecido, famoso e dando autógrafo. O sentido da vida não está no reconhecimento do público. O sentido da vida está em saber quem eu sou, em fazer a vontade do meu Pai, em seguir a direção do meu Pai. O sentido da vida está em pregar o que Ele quer que a igreja ouça e não o que a igreja quer ouvir. Muita gente já foi embora, às vezes saiu da igreja porque não gostou do que ouvia, mas eu nunca passei nada que eu não mostrasse a base bíblica. Está aqui, está na Bíblia. Ou você muda, senão você não encontra o sentido da vida. Querido, deixo para você essa palavra hoje. Se você está buscando o sentido da vida no trabalho, no dinheiro, na fama, no esposo, está caindo aqui, Jesus amado.
Eita, vamos lá, vou segurar que nós vamos orar, tá bom? Você está sofrendo e não vai encontrar. O sentido da vida está no mapa e no GPS alinhado. Amém? Vamos orar antes que o pessoal aqui do Instagram, eu perco eles. Amém, queridos? Vamos orar? Bem, aí é aquele momentinho que a gente faz o quê? Vamos lá? Que a gente... Eita... Respira fundo. É tudo que Respira você fundo precisa fazer e deixa Jesus momento. te mostrar o passo a passo para descobrir atingido, o sentido da vida. Tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Amém, Elais. Que bênção ouvir isso. Leia isso. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. Aleluias. Pai, nós falamos ontem e hoje sobre o sentido da vida. Tem pessoas, Senhor, que estão passando uma vida difícil, sozinha, atribulada, angustiada, em depressão, achando que o sentido da vida está no outro. Pensando que o sentido da vida, ela só vai encontrar se ela for aceita, amada e amparada pelo outro ou pela outra. Tem gente achando que o sentido da vida está numa mansão ou num carro zero de última geração. Mas nós entendemos que o sentido da vida pode ser encontrado comigo andando de bicicleta, ou andando a pé, pegando ônibus. Eu posso me sentir amada e realizada em qualquer lugar que eu estiver, porque eu encontrei aquele que é o autor da vida. Eu não vou encontrar o sentido da vida fora do autor da vida. O sentido da vida está no autor da vida. Eu só vou encontrar quando eu pegar esse mapa e seguir os passos dele, o passo a passo dele. Ele foi ferido e não se deixou levar. Ele foi traído, enganado, machucado, desamparado, mal interpretado, mas ele sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade, ele tinha um pai, ele tinha o real sentido da vida. Senhor, mostra para mim, mostra para os meus amigos do Facebook, para os meus amigos do Instagram. Nos revela o verdadeiro sentido da vida, para que possamos ter vida abundante, vida que não depende do salário, que não depende do que o outro pensa ou diz. Vida abundante, paz que excede todo entendimento, sabendo que o Senhor está comigo, que eu estou seguindo os teus passos e que eu vou chegar aonde o Senhor planejou me levar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Lembrando para você que às 20 horas a gente está de volta. Talvez pelo problema com a voz a gente fique só com o horário da noite, ainda não sei como que eu vou fazer, né? Mas eu só quero que você entenda uma coisa: tempo a sós com Deus. Temos um grupo de intercessão que está fantástico. Pessoal orando, um intercedendo pelos outros. Vou pedir alguém para colocar o link do grupo Reparadores de Brecha. Se você quiser participar, é uma disciplina, tá? Quem está no grupo se vê obrigado a interceder e orar porque ele tem um compromisso. E aí ele aprende o prazer, a alegria de orar e descobre o sentido da vida. No Facebook, a equipe já está lá, pronta para te ajudar se precisar de oração, direção. E o nosso WhatsApp, 339-9104-9478. Você envia para esse WhatsApp nome, sobrenome, cidade e recebe as nossas reflexões. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre o teu rosto, que Ele tenha misericórdia da tua vida e te dê graça e te dê paz e te revele o sentido da vida. Amém? Você vai encontrar essa palavra mais tarde no YouTube. Deus te abençoe. Carla, oh, glória! Glória a Deus, Carla, é isso aí. Vou ler os comentários. Gente, antes de terminar,
Lembra que eu mostrei a florzinha que tinha murchado? Lembra ela murcha? Olha aqui, o pessoal do Instagram não vai dar pra ver, ela tá aqui. Eu mostrei ela pra vocês, murcha, né? Continuei cuidando, regando, e agora tem 4 flores, lindas, lindas, lindas e maravilhosas. Sabe o que eu entendo? A vida é feita de etapas, a vida é feita de ciclo. Podem até te cortar pela raiz, mas o Senhor Jesus há de fazer você renascer muito mais forte do que antes. Deus abençoe tua vida até às 20 horas. Amém? Glória a Deus. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nome.